Leitura do livro do Eclesiástico. Da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder, semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo dominar sobre as feras e os pássaros. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito. Encheu seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas da sua glória e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo que é injusto. E a cada um deu mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos a seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, pensem por um momento em um jardim recém-plantado. As sementes foram cuidadosamente colocadas na terra, a água nutre o solo, e o jardineiro aguarda com expectativa os primeiros brotos. Este jardim não se fez a si mesmo. Foi planejado, desenhado e cultivado com propósito e amor. De maneira semelhante, nossas leituras de hoje nos falam sobre nossa origem divina, nossa dignidade como criaturas feitas à imagem de Deus, e o tipo de coração que devemos cultivar para entrar plenamente no reino. A leitura do Eclesiástico nos apresenta uma bela reflexão sobre a criação da humanidade. O Senhor criou o homem da terra, nos diz o autor sagrado. Há algo profundamente humilde nesta imagem. Somos literalmente humanos, da palavra latina humus, que significa terra ou solo. Nossas raízes estão no pó da terra, lembrando-nos de nossa fragilidade e dependência. Mas a leitura continua, revelando nossa dignidade extraordinária, e o fez à sua imagem. Que paradoxo maravilhoso! Somos ao mesmo tempo pó da terra e imagem do divino. Esta tensão entre humildade e dignidade define nossa existência humana. Somos limitados, finitos, sujeitos à morte. A terra os faz voltar novamente, diz o texto. E ainda assim, carregamos dentro de nós a centelha do eterno, um reflexo do próprio Deus. O texto do Eclesiástico enumera os dons que Deus concedeu à humanidade: dias contados, poder sobre todas as coisas da terra, domínio sobre os animais e aves, discernimento, língua, olhos, ouvidos, mente para pensar e, mais importante, encheu-os de ciência e inteligência, e mostrou-lhes o bem e o mal. Reflitam por um momento sobre estes dons extraordinários. A capacidade de pensar abstratamente, de criar arte, de compor música, de formular teorias matemáticas, de contemplar o mistério de nossa própria existência. Estas são capacidades que nos distinguem no mundo criado. E com estes dons vem uma responsabilidade tremenda: o discernimento entre o bem e o mal, a capacidade de fazer escolhas morais, a liberdade que define nossa humanidade. A leitura continua. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria.
A sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas uma compreensão profunda que brota do coração. É a capacidade de ver a realidade como Deus a vê, de discernir o que realmente importa na vida. E então, numa passagem comovente, o autor nos diz que Deus pôs o seu olho sobre seus corações. Imaginem isso por um momento, o olhar atento e amoroso de Deus focado em nossos corações. Não em nossas realizações externas, não em nossa aparência, não em nosso status social, mas em nossos corações, o centro de nosso ser, onde residem nossas verdadeiras motivações, desejos e amores. E por que Deus faz isso? Para mostrar-lhes a grandeza de suas obras. Somos criados não apenas para existir, mas para maravilhar-nos com a criação, para contemplar a grandeza de Deus, para louvar o Criador por suas obras magníficas. Nossa capacidade de admiração, de espanto, de reverência diante do mistério é parte essencial de nossa humanidade. É aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça perfeitamente com o eclesiástico. Jesus diz: "Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus." E acrescenta: "Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um pequenino, não entrará nele." Quem são estes pequeninos a quem Jesus se refere? São literalmente crianças, sim, mas também representam todos aqueles que mantêm viva a capacidade de maravilhar-se, de confiar, de amar sem complicações, de receber gratuitamente. As crianças possuem naturalmente aquilo que nós adultos muitas vezes perdemos ao longo do caminho: a capacidade de admiração diante do mistério, a confiança espontânea, a abertura ao domingo. Elas ainda não construíram as barreiras de ceticismo, orgulho e autossuficiência que frequentemente nos impedem de receber o reino. Pensem em uma criança pequena vendo o oceano pela primeira vez, ou descobrindo uma borboleta pousada em uma flor, ou olhando para as estrelas em uma noite clara. Seus olhos se arregalem, sua boca se abre em espanto, todo seu ser responde com admiração e alegria. Esta é a disposição que Jesus nos convida a recuperar. A capacidade de maravilhar-nos com o mundo que Deus criou, de ver com olhos novos a beleza e o mistério que nos rodeia. As crianças também confiam naturalmente. Elas se entregam aos braços dos pais sem calcular riscos, sem pedir garantias. Esta confiança simples e profunda é o que Jesus nos convida a ter em nosso relacionamento com Deus. Não uma fé ingênua que nega a complexidade da vida, mas uma confiança que, mesmo em meio às dúvidas e perguntas, continua a se apoiar no amor de Deus. E talvez o mais importante, as crianças sabem receber. Elas não tentam ganhar ou merecer os presentes que recebem, simplesmente os aceitam com alegria e gratidão. Da mesma forma, o reino de Deus não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços ou merecimentos, mas um dom gratuito que somos chamados a receber com mãos abertas e corações agradecidos. Quando Jesus abraçou as crianças e as abençoou, impondo-lhes as mãos, ele estava demonstrando visivelmente o que havia ensinado: que os pequeninos são preciosos aos olhos de Deus, que eles têm acesso direto ao seu coração, que não precisam de credenciais ou qualificações especiais para serem amados. Meus queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos apresentam um convite a redescobrir nossa verdadeira identidade como seres humanos. Somos criaturas do pó, sim, mas também portadores da imagem divina. Somos limitados e finitos, mas dotados de dons extraordinários. Somos chamados a usar nossa inteligência e liberdade, mas também a manter vivo em nós o coração de criança que sabe maravilhar-se, confiar e receber gratuitamente. Em um mundo que muitas vezes valoriza a autonomia, o controle e a autossuficiência acima de tudo, a mensagem de Jesus soa contracultural e desafiadora. Ele nos convida a reconhecer nossa dependência fundamental, a abandonar a ilusão de que podemos salvar a nós mesmos, a recuperar a simplicidade e a confiança que são caminho para o reino. Que possamos, nesta Eucaristia e em nossa vida diária, cultivar o coração de criança que Jesus tanto valoriza. Que possamos olhar para o mundo com olhos renovados, vendo nele não apenas matéria inerte, mas o reflexo da sabedoria e do amor de Deus. Que possamos reconhecer em cada pessoa, especialmente nas mais vulneráveis e marginalizadas, a imagem divina que nenhum pecado ou sofrimento pode apagar. E que ao final de nossa jornada terrena,
quando retornarmos ao pó do qual fomos criados, possamos fazê-lo com a confiança de que o Deus que nos formou, que pôs seu olho sobre nossos corações, que nos abraçou como Jesus abraçou as crianças, nos acolherá em seus braços eternos. Que o Senhor, que nos criou da terra e nos fez à sua imagem, abençoe-nos e guarde-nos. Que Ele faça brilhar sobre nós a sua face e nos dê a paz. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.